Boa noite. Boa noite, amigos. Nossa, eu tava sentindo saudade de voltar aqui, das lives. Nós ficamos um tempo aí fora, mas é muito bom voltar pra gente poder falar hoje de igreja doméstica. Seja bem-vinda, Rafa. Boa noite. Eu estou muito empolgada por o tema de hoje, porque eu abri uma caixinha aí no Stories e vi quantas pessoas, foram muitas mesmo, que não sabe o que é a igreja doméstica ou que já ouviu falar, mas muito pouco e não sabe exatamente, né, como se dá, o que que isso significa, a importância de tudo isso. Então, vai ser muito bacana essa live, vai ser muito bacana o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai abordar. É assim um divisor de águas. Eu penso que se as pessoas soubessem de fato o que é a igreja doméstica, muitas famílias não cairiam em crise. Com certeza iria evitar muita coisa. Mas nós não sabemos, né? Nós pecamos por falta de informação. Na verdade, as pessoas estão um pouco dispersas, né? A realidade é essa. Nós estamos vivendo em tempos em que a distração tem sido muita, né? E o foco que precisava, né, de extrema importância, por exemplo, na igreja doméstica, está ficando. Está passando e as famílias vão desvaindo. É difícil, né? Mas nós estamos aqui para falar dessa pauta e vai ser assim um divisor de águas. Eu tenho certeza que vocês não vão sair da mesma forma que estão entrando nessa live. Sejam bem-vindas, Ana. Seja bem-vinda. Bem feitinho, seja bem-vindo. Vai ser muito boa, gente. Vocês não podem deixar de maneira nenhuma de aproveitar até o fim. Fiquem aí mesmo. A convidada de hoje é sensacional. Uma pessoa muito sábia, né? Ela tem feito um trabalho primordial também com as mulheres aí. Levando, atualmente o projeto dela, ela tem levado mulheres, né? De Eva a Maria, assim. As virtudes têm sido trabalhadas de forma grandiosa. Eu super admiro. Acompanho o trabalho dela, o apostolado dela, me engrandece muito também como pessoa, como mulher, como ser humano e tem somado muito, né, a minha igreja doméstica e tem sido sim realmente um divisor de águas. Então eu também vou estar crescendo muito junto com vocês nessa live de hoje. Vocês têm que ficar aí até o fim, aproveitar cada segundo. E olha, se não tá aí o caderninho, já bota o caderninho aí perto, a caneta, para anotar as dicas, porque coisas como essas, ensinamentos, oportunidades como essas, a gente aproveita mesmo. A gente, olha só, a Camila já tá aí, mas vou chamar ela agora não, só um pouquinho. Vou chamar. Eu queria contar com vocês em uma coisa. Pega aí esse aviãozinho que tá aqui embaixo e manda pros amigos. Sabe aquela amiga que a casa tá caindo, que tá tudo desabando, que o casamento tá se esvaindo? Pega o aviãozinho, manda pra ela e convida. Porque vai ser muito boa, gente. Vai ser muito boa. E você vai estar ajudando demais essa pessoa. Homens também. Muitos homens aí que estão tendo um despertar, né, pra sua família e não sabe muito bem o que fazer para salvar a sua casa, a sua família, chama também, convida também, vamos participar, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vindo Duarte, Geni, seja muito bem-vindo. Eu vou colocar aqui o assunto de hoje pra gente fixar também, que é bacana, né? As pessoas vão entrando e sabem do que a gente tá falando, né? Vamos colocar aqui, igreja doméstica. Muito bom. Deixa eu fixar. Fixar comentário. E sem mais delongas, vamos convidar a Camila para essa noite especial, para bater um papo conosco. Deixa eu ver. Deixa eu convidá-la. Tá
aqui, Camila. Pronto. Manda os aviãozinhos, gente. Olá, boa noite. Boa noite, minha amiga. A Tudo paz de bem, Cristo, amor Fê? de Maria. A paz de Jesus, o amor de Maria. Tudo bem com vocês? Muito bom. Pra gente é um prazer imensurável ter você aqui na nossa casa. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança. Muito obrigada, Sheila. Bendito seja Deus. Salve Maria. Sim. Camila, antes da gente começar, eu peço que a gente faça uma oração mesmo, para a gente já começar de uma forma correta. Vamos lá? Vamos lá. Então, nessa noite, a gente entrega ao Senhor Jesus Cristo aos pés da cruz, para que Ele tome o rumo dessa live, para que Ele toque os corações que aqui estão, tanto das pessoas que estão participando, como nós que estamos aqui, que somos instrumentos. Que o Senhor faça a sua vontade, a sua divina vontade, e leve a nossa live do início até o fim, segundo os seus planos. Toque os nossos lábios, nossos pensamentos, os ouvidos, o solo que seja fértil, que Ele possa fazer as suas grandes maravilhas nesta noite e engrandecer no coração das pessoas o que realmente, de fato, é a igreja doméstica, que reacenda esse sentido. Amém? Amém. Bom, Camila, eu gostaria muito mesmo que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Deixa eu só arrumar essa lâmpada agora que eu vi que eu mudei ela. Bom, eu me chamo Camila, né? Hoje eu tô com um projeto para honra e glória do nome de Jesus, pela intercessão de Maria, o projeto que chama Lapidando Mulheres, né? Eu e o Thales somos casados há 10 anos. O Lapidando Mulheres, ele nasceu em fevereiro desse ano. Ele nasceu de uma... Na verdade, tem muitas coisas que vão depois fortalecendo tudo, mas ele nasceu de uma necessidade que eu fui para uma confissão e o padre, já me conhecendo de outras confissões, esse padre é meu padre confessor, e na confissão ele me chamou para uma conversa, um bate-papo, atendeu minha confissão, tudo direitinho. E quando ele me chamou para aquele bate-papo, ele me apresentou a nossa Santa Igreja. Né? E quando ele me apresentou a Santa Igreja, ele falou assim: minha filha, tá vendo aqui nessa igreja? Esse altar, essa imagem, tudo tem um propósito. Tudo aqui tem um propósito. Então, nessa igreja, olha só, gente, presta atenção, bem atenção que nós vamos usar isso. Nessa igreja física, tudo tem um propósito. Você tá vendo, minha filha, aquela imagem da Sagrada Família ali? Porque a igreja chama Sagrada Família em Goiânia, Goiás, e ele virou para mim e falou assim: bom, aquela Sagrada Família tem uma intenção de estar ali. Você está vendo aquela imagem tinha o Carlo Acutis, né? Tinha uma imagem bem grande de Carlo Acutis. Ele falou: você está vendo aquela imagem de Carlo Acutis? Aquele vai ser um grande santo da Igreja Católica, mas ainda não é. Mas tem um propósito de estar ali. E ele foi mostrando tudo, né? Ele foi mostrando Madre Teresa de Calcutá, ele foi mostrando todas as Nossas Senhoras que tem na igreja. E ele mostrou o altar. E ele mostrou o altar, né? E ele falou assim: minha filha, você tá vendo o altar? Tem um propósito de eu ter reformado toda essa igreja e desse altar ter sido totalmente transformado, de eu ter comprado um altar muito mais bonito, muito mais apresentável. Por quê? Porque ali é o sacrifício vivo de Jesus. E minha irmã, ele foi me apresentando cada momento ali. E dali nasceu o Lapidando Mulheres. Lógico que não inicialmente, foi um processo ali de oração, de intercessão, de conversa com o nosso diretor espiritual. Mas dali ele falou para mim: minha filha, o Senhor espera muito mais de você. O Senhor tem águas mais profundas para sua vida. Muito bom. E quando ele falou isso, que o Senhor tinha águas mais profundas, eu fiquei sem entender. Como assim, né? Como que Deus tem águas mais profundas para mim? O que seria essas águas mais profundas, né? E eu, na busca de discernimento,
foi quando, para a honra e glória do nome de Jesus, nós viemos a formar o Lapidando Mulheres. E as meninas que estão falando aí, são alunas, sejam muito bem-vindas, amadas do Senhor. Que alegria tê-las aqui. Né? Então, gente, o meu áudio vai ter que ficar um pouco... Tá baixo para todo mundo? Não, para mim tá ótimo. Tá bom para você? Porque hoje eu esqueci de pôr meu celular para carregar com antecedência. E aí eu tô colocando ele para carregar aqui. Se eu colocar um fone, aí eu vou perder o carregador. Não, mas eu acho que tá ótimo, né, gente? Dá um ok aí, pessoal, tudo bem? Então tá. Vou tentar chegar mais perto aqui, porque aí não fica tão baixo. Camila, você sabe que, assim, para mim também, eu sou, pro público que tá vindo aí também do seu perfil, eu me chamo Sheila, eu sou mãe de 5 lindas crianças e tenho essa missão também de educá-los, de viver a minha igreja doméstica, e também despertou em meu coração há muito, né, há tempo, assim, essa questão desse apostolado de estar ali ajudando, estendendo a mão a outras mulheres. Só que eu nunca tive, assim, essa coragem, né, de abraçar e de ir, mas o Senhor me incomodava há muito tempo, eis-me aqui agora. Então, né, vamos com tudo, que as mulheres que nos acompanham, que estejam aqui, realmente, né, saiam dessa vida de Eva para Maria, né, Camila? Com certeza, Sheila. Esse direcionamento, né, do curso de Eva Maria foi em adoração que o Senhor nos deu. Né? Então, eu estava em adoração, Jesus me deu essa moção, tanto do curso de Eva Maria, quanto do nome Desperte Maria em você. Né? Então, foi um propósito mesmo do Senhor. E via nitidamente, assim, o quanto o Senhor tinha projeto para essas mulheres. Né? E nós estamos aqui. Nós estamos à disposição do Senhor. Então, o Senhor, desde o princípio, ele me baseou muito naquela frase, naquela experiência de Jó, né? Onde ele fala assim, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós, humanos, nós temos uma tendência muito grande a nos apegar às coisas, às pessoas, né? A tudo. E quando a gente olha para essa frase de Jó, a gente vê o desapego que Jó vivenciou ali. Né? Então, o Senhor me educa nesse desapego. E trazendo para a família doméstica, né, Sheila, eu vejo assim, o quanto nós, sermos família, precisa viver um desapego. Isso, Camila, mas antes da gente falar já o que de fato seria, a gente sabe que a igreja doméstica, sim, é uma das mais lindas expressões do cristianismo, né? Eu acho que, assim, tudo começou pela igreja doméstica, né? O Cristo próprio, né, veio pela igreja doméstica, foi Cristo por Deus. A gente escuta tanto falar, e a caixinha que eu abri no Stories, eu fiquei muito surpresa que grande parte do meu público não sabia o que era igreja doméstica ou havia escutado falar muito pouco. Eu gostaria que você dissesse então para nós o que é de fato a igreja doméstica, Camila. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que igreja, né? Ser igreja é ir ao templo, né? Ir até uma igreja Sagrada Família, Nossa Senhora Auxiliadora. Isso é igreja, de fato é. Só que nós nos esquecemos do início, do princípio. Como começou a nossa fé? Lá nos primórdios. Quando, muito antigamente, na época do Cristo, né, a igreja era muito perseguida. Então, para que os primeiros cristãos começassem, eles precisavam fazer pequenas comunidades dentro das casas. Vocês estão me ouvindo? Parece que falhou a internet. Vocês estão me ouvindo? Ela tá travada, mas eu estou te ouvindo. Tá. Então, eu vou continuar falando. Mas caso dê algum problema, vocês podem me parar, tá? Então, a comunidade eram reunidas em casa. Então, o que isso me fez lembrar? Quando eu estudava sobre o tema, né? E quando eu preparava para estarmos aqui juntos, eu me lembrava quando a minha mãe converteu lá em casa, quando se converteu para o catolicismo.
Por quê? Porque, na verdade, nós éramos católicos, só que nós éramos católicos do IBGE, que eu brinco, né? A gente não era nada. Na verdade, a gente se o IBGE passasse na nossa porta, a gente se dizia católico, se dizia católico porque tinha estudado num colégio salesiano, se dizia católico porque ia para a igreja uma vez por ano e olha lá, 2 vezes por ano. Então, assim, era muito raro nós termos a prática da espiritualidade católica na nossa casa. Só que algo que nós vivenciamos desde pequenininho, desde criança, era fazer oração na cama dos nossos pais. Por um período, assim, do dia ou da semana, a minha mãe e meu pai sentiam vontade, chamava todo mundo, a gente ia para a cama deles e ali nós fazíamos nossa oração como família. E aquilo ali foi o início das comunidades. Foi desse jeito que começaram as comunidades, na verdade, a igreja doméstica. Então, o que é ser igreja doméstica? A igreja doméstica é a nossa própria casa fazer ali se tornar um santuário. Um lugar de bênçãos, um lugar de adoração, um lugar de contemplar a face de Deus, um lugar de crescimento e, mais ainda, um lugar de vivenciar as virtudes de Deus. É verdade, Camila. A gente pensa muito, igreja doméstica deve ser, não, uma família se criou, então ele já tem a igreja doméstica. Mas o olhar vai além, né? Vai na profundidade, é muito mais divino, né? Algo muito mais bonito do que o supérfluo que o mundo tem colocado aí fora, né? E eles têm ofuscado muito isso de todas as formas possíveis, assim. Me chama muita atenção que Jesus Cristo, no seu tempo aqui, que ele teve, né, nesse seu ministério, ele, por mais que havia dito que o Filho do Homem não tinha onde repousar a sua cabeça, ele gostava e prezava muito de estar na casa das pessoas, né, de estar com as pessoas, com a família, fazer ali a sua oração, o seu momento. Ele gostava muito de estar à mesa com essas famílias, né, mesmo dizendo que o filho não teria, né, onde repousar a cabeça. Porém, nos dias de hoje, as famílias têm, de alguma forma, na verdade, de todas as formas possíveis, tirado Jesus de dentro da sua família, da sua casa, expulsado mesmo, perdendo, assim, essa essência, né, da igreja doméstica. E com essa dificuldade, como que eu consigo? Virou a ficha, né? Caiu a ficha agora que eu preciso, sim, dele junto na minha casa e eu preciso movimentar essa minha igreja doméstica. Como eu faço, então, Camilo, nesse momento, para resgatar isso? O que eu vejo nitidamente é que, de fato, as famílias perderam no outro de Eva Maria, no primeiro de Eva Maria. Eu me recordo, não me recordo quem foi, não me recordo a pessoa, mas eu me recordo o fato, né? O que aconteceu foi o seguinte, que um dos desafios do de Eva Maria era estar à mesa entre família. Né? Então, o desafio era sentar na mesa. E essa nossa irmã, ela escolheu todos os dias voltar à mesa com a família, que ela falou assim que ela tinha perdido esse hábito na casa dela. Uma pessoa almoçava em frente à televisão, uma em frente ao iPad, uma em frente, cada uma almoçava em frente de um lugar, e ela que estava preparando a comida, que tinha preparado a mesa, que tinha colocado, ela almoçava sozinha. Né? Então ela ficava ali para almoçar sozinha. Então, para mim, o primeiro passo que eu digo para os meus irmãos, começar a igreja doméstica, volte para a mesa. Volte para a mesa. Então, o café da manhã, volte para a mesa. Né? Volte o hábito da mesa. Aí as pessoas vão perguntar assim, por que isso tá acontecendo? Não, mãe, que chatice. Essa mudança agora, todo mundo, não, é muito melhor almoçar de frente a um iPad, é muito melhor almoçar de frente à televisão, é muito melhor almoçar de frente ao meu videogame. Mas
o que você está perdendo o seu filho? Você está perdendo a intimidade, o olho no olho com o seu filho. Você depois está perdendo o cheiro do seu filho. O seu filho, daqui a pouco, na adolescência, se ele começar a usar drogas, você não vai detectar que ele está diferente. Se ele começar a usar, por exemplo, se você começar a usar, o seu filho começar a usar álcool, você não vai saber o cheiro que seu filho tem. Por quê? Porque você não tá todo dia ali com ele, né? Um dia ele tá no sofá, um dia ele tá no outro lugar, outro dia ele tá numa casa de um amigo, outro dia ele tá na avó, outro dia ele tá... Você não conhece o cheiro do seu filho. E nem seu filho conhece o seu cheiro, né? Então, o primeiro passo para mim, Sheila, é voltar à intimidade da mesa. E na mesa, voltar à intimidade da oração, da ação de graças antes da refeição. É uma simples ação de graça. Começa por você. Você dando ação de graças pela refeição e, posteriormente, os seus filhos estarão fazendo ação de graças sem você perceber. Certo dia, eu escutei uma conversa sobre o seguinte, né? Primeiramente, um pai era uma família de uma classe social muito boa, elevada, e eles não tinham educado os filhos na fé cristã. Eles tinham educado os filhos para as motivações exteriores que eu falei no curso de Eva Maria ontem, que são as motivações exteriores: ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, pessoalmente, profissionalmente, todas as áreas. Porém, a espiritual nunca foi nem conectada, nunca nem foi falada, nunca foi recordada, né? E aí, esses meninos já grandes, os filhos tornaram-se soldados do exército, o pai também era soldado do exército, e eles moravam na Grande São Paulo. E o que aconteceu lá? O pai descobriu no pai um câncer terminal, que ele logo morreria. E aí, o que a mãe fez? A mãe e o pai voltaram a participar da igreja católica, de um santuário ali perto da casa deles. E o que aconteceu? Eles foram e montaram um altar. Na verdade, a mãe queria colocar esse altar dentro do quarto do pai, dentro do quarto deles. Só que o médico, como o câncer do marido era no pulmão, o médico falou assim: não, se você for montar o altar, tem vela. E vela é muito ruim para o seu marido, porque ele tem dificuldade na respiração e pode fazer muito mal para ele. E aí, o que ela fez? Ela, logo que saía à porta da casa, ela montou ali um santuário. Ela montou ali um altarzinho para eles, né? E ela não falou nada. Ela não evangelizou, ela não catequizou os filhos, ela simplesmente foi lá e pôs. Não falou mais nada, né? E aí, o que acontecia? Ela passava ali e rezava pelo marido, o marido passava ali e rezava, né? Todo mundo ia passando. E aí, quando o marido morreu, passou poucos meses, o marido morreu, e o filho, ele virou, e a mãe foi, na hora que ele morreu, a mãe foi e tirou. Automaticamente, com a morte do marido, a mãe foi e desfez o altar. Aí o filho mais velho virou pra mãe e falou assim: mãe, cadê aquilo que tava aqui? Aí ela falou assim: aquilo o quê, filho? O que tava aqui? Né? Aí ele falou assim: aquilo, mãe, uma santa, tinha umas coisas que a senhora pôs aí pro pai. Ele nem sabia o que era, porque eles nunca tinham visto, eles nunca tinham professado fé nenhuma, porque eles não tinham conhecimento de fé, né? De igreja, de espiritualidade. Né? Eles não tinham tido essa educação. E aí a mãe falou assim: uai, filho, você reparou que tinha que tinha alguma coisa aqui no meio do corredor? Aí ele falou: claro que sim, mãe. Inclusive, todos os dias que eu chegava de madrugada em casa, eu parava em frente e rezava. Nossa. E ele falou assim: mãe, volta, põe aqui de novo. Então, o que é? Nós precisamos começar com as pequenas coisas. Então, o que é família, santuário, né? Santuário da casa, família cristã, igreja doméstica. Sabe o que é? É no pequeno você vai plantando grandes jardins. No pequeno
no belo, no verdadeiro e no bom, você vai fazendo muito. Entende? Então começa pelas pequenas coisas. Começa uma pequena mudança no altar. Monta um altar na sua casa. Um altar não precisa ter grandes coisas. Não. Uma imagem de Nossa Senhora, o Jesus na cruz, se você quiser, né? Mas uma imagem já pode ser um altar. Né? E seu filho vai passar ali e ele vai contemplar aquela imagem. O seu marido que está em pecado ou que está em caso de infidelidade, ele passa ali, ele vê um olhar de Nossa Senhora para ele. Ou então, como Santa Teresa... Constrange, exatamente. Ou como Santa Terezinha, né? Santa Terezinha viu o sorriso de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora sorriu para Santa Terezinha e curou ela da depressão. Então, coloca uma imagem ali e você vai ver o sorriso de Nossa Senhora. Quem sabe Nossa Senhora também está te querendo, só esperando esse seu gesto para te curar da depressão. Isso é ser família. Isso é ser igreja doméstica. Sim, Camila, é verdade. Você foi falando, eu fiquei imaginando. A gente, quando tem os filhos e eles nascem ali pequenininhos, dependente dos pais, né? Conforme ele vai crescendo, ele observa para aprender. Ele observa como a gente come e mexe a boquinha ali, ele já vai aprendendo a comer. Observa como a gente anda, né? E ele já vai tentando os seus passinhos, como se fala, ele vai falando. Tudo é observado. Ora, se os filhos observar essas coisas simples, né, do ser humano, já vai aprendendo, imagina ele observar você em oração, um altar na sua casa, né, um sinal de fé, um santo terço. Mesmo que eles brinquem, aqui em casa algumas famílias não gostam, né? Falam, não deixa com o menino que ele vai quebrar. Eu falo, não, entrega tudo para ele, depois se quebra a gente compra outro, mas tem que ter esse contato, já tem que ter essa intimidade, né? Para que depois você consiga evitar lá na frente algo pior, como você citou a questão do filho, da droga e tudo mais. A gente às vezes evita já na infância, ele já vai crescendo habituado àquilo ali e depois se lembrará, né? No momento difícil, mesmo que você não esteja lá, o pai ou a mãe mais, ele vai se lembrar dessas coisas e vai se agarrar a isso e então passar até para sua família, né, Camila? Você vai, forma a sua família, o que você vai levar para ela? O que você recebeu dos seus pais? Não necessariamente dito com palavras, né, mas com exemplo mesmo, ou seja, quer educar na fé, né? Eduque-se primeiro, né? Você viva a sua fé primeiro e assim as pessoas, os filhos, os amiguinhos dos filhos, às vezes você até educa também na fé. E é no ordinário, como você falou, exatamente, concordo. Você às vezes quer fazer coisas mirabolantes, né? Não, eu vou fazer um altazão e vai... não, vou converter esse homem hoje, jogar água benta, vai converte, Satanás. Então não é assim, gente. É realmente nas coisas simples, é na humildade, nos passos de Maria mesmo, né? No silêncio, nas suas atitudes, na calmaria. Realmente é no ordinário que a gente encontra o extraordinário de Deus, né? Mas então vamos lá. Já sei o que é igreja doméstica, Camila, e isso para mim foi um divisor de águas. Caiu a ficha, virei a ficha aqui agora. A ficha caiu, a chave foi virada. E agora eu preciso saber do seguinte: quando eu conseguir, né, trazer de volta, e isso é muito fácil, a gente acabou de ver que é no simples, quando eu trazer de volta essa essência da igreja doméstica para minha casa, como que eu vou manter isso? Porque a gente sabe que não é só trazer, depois tem o manter, né? E realmente também é nas coisas simples. Mas como que eu vou fazer isso segundo o coração, assim, do meu Deus, na pureza mesmo, na intensidade, no plano original? Porque desde o princípio ele quis que fosse assim, isso é um plano divino, né? Como que a gente faz para viver segundo essa vontade do nosso Senhor, a igreja doméstica? Sheila, o que eu percebo nas mulheres que a gente atende, nas mulheres que a gente acompanha, né? Como que a gente trabalha para que elas fiquem umas mulheres perseverantes e trabalhando dentro das virtudes? Primeiro, a gente precisa trabalhar o conhecimento. Ela precisa conhecer, né? Então, para conhecer, praticar a fé, por exemplo, o Santo Terço, ela precisa conhecer o que é o terço. Né? Ela precisa conhecer como rezar bem um terço.
Lógico que Nossa Senhora, o Senhor, é muito misericordioso. Se a gente começa igual quando eu comecei, minha mãe se converteu daquela forma que eu falei, e minha mãe se converteu e depois se levou para nossa casa, eu rezava o terço, sabe como? Pegava as bolinhas e só rezava Pai Nosso, Ave Maria, não rezava mais nada. Aí depois que eu comecei a namorar meu esposo, o Thales falou assim, não é assim que reza o terço. Não é assim que reza o terço. O terço tem um jeito de rezar. Tem que contemplar, tem que fazer assim. É os mistérios dolorosos. E ele que me educou. Ele que me ensinou a rezar o terço. Porque eu achava que era rezar só Pai Nosso, Ave Maria. E não era. E não era. Tem uma riqueza por trás do Santo Terço. Tem uma riqueza gigantesca por trás do Santo Rosário. Né? Então a gente precisa entender isso. Então, primeiro, buscar conhecimento. A gente precisa conhecer para a gente crescer. Sim. Né? Então, buscar o que é o Santo Terço, buscar a paixão, as devoções marianas, o porquê que a Igreja Católica tem devoção a Mariana. Vai lá ler ou estudar, assistir filmes das aparições de Nossa Senhora. Nós não somos obrigados a acreditar. Mas eu duvido que você assista um filme de Nossa Senhora, você não se sinta tocado, não se sinta mexido, para que você queira aprender mais e mais sobre Maria, né? Então, primeiro, conhecimento. Segundo, tudo que você conheceu, comece a colocar em prática. Você estudou sobre o terço? Vai praticar o terço. Então, vai nas pequenas coisas. Você estudou sobre virtude? Ah, eu estudei hoje sobre a virtude da humildade. Começa a pedir ao Senhor essa virtude da humildade. Ah, eu estudei hoje, fui conhecer a virtude da fé, que é uma virtude teologal, que é fé, esperança e caridade. Não, hoje eu vou estudar as virtudes teologais. Vai lá e coloque em prática. Uma atitude sua, coloque em prática. E depois da prática, é conhecimento, prática, você vai repetir. Você vai ficar repetindo aquela virtude, repetindo de novo. Então, o que é isso? É ir aos pés de Jesus e pedir os sentimentos de Cristo. Ir aos pés de Jesus e pedir as emoções de Cristo. Por quê, Sheila? As nossas famílias estão adoecidas. O que significa família adoecida? Significa família com depressão. E se eu tenho depressão que sou mãe, eu vou passar por todos os meus filhos. Hoje eu estava conversando com uma mulher, ela veio conversar comigo, que ela tem, né? Ela trouxe da mãe dela uma rejeição gigantesca, que a mãe tinha uma competição com ela. E quando hoje, ela tá buscando conhecimento, porque a filha dela mais velha, que mora no exterior, tem depressão. A filha do meio tem síndrome do pânico e o filho mais novo tem uma síndrome de não é a síndrome de burnout de trabalho, não. É uma outra síndrome lá que ela trouxe pra mim. E ela falou assim, sabe? Eu perguntei pra ela, de onde veio isso tudo? Veio de mim. Né? Por quê? Porque ela não se tratou. Então, eu preciso buscar tratamento para que eu cure os meus filhos. Porque senão, o defeito do meu filho, o machucado do meu filho, é filho dos meus machucados, dos meus defeitos. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Gente, eu vou ter que ficar sem fone de ouvido. Eu tô só com 20% de bateria, senão vai cair. Ai, meu Deus. Não pode, não. Fica aqui com a gente. Providencia, Senhor, providência. Divina providência dessa carga aí. É verdade, Camila. Assim, eu tive a minha última gestação foi gemelar, né? Eu tenho gêmeas. E a gestação foi muito complicada, assim, foi um caso bem, bem delicado, e minha seguidora sabe como foi difícil. E ali eu desenvolvi uma depressão, né, nesse período dessa gestação. E aonde eu falava, Senhor, me livra disso, porque eu não quero de forma nenhuma passar para as minhas filhas, né? Essa predisposição, porque passa assim, gente, isso é espiritual e ciência também. Não sou eu, Sheila, que estou dizendo, passa. E ali eu tinha toda essa preocupação, porque não seria só a depressão. Realmente você pode ter N síndromes, né? A criança pode depois desenvolver N síndromes, e também essa fobia, né? Às vezes até social.
porque já vai sentindo ali no ventre o que a mãe está passando. E a gente não consegue ocultar essas sensações, essas emoções daquela criança que está ali junto com você. Gente, olha só, eram 3 almas no meu corpo. Eu tinha que dar conta de algum jeito dessa espiritualidade e de alguma forma cuidar para que não passasse, né? Eu fiz o tratamento adequado, tomei as medicações certinho, mas foi preciso todo um resgate espiritual e de derramamento mesmo aos pés da cruz. E Nossa Senhora também foi, assim, chave, né? Essa questão de Santa Teresinha do sorriso. É tão simples, né? Basta a gente querer e se abrir mesmo, abre o coração, ela vem e resgata tudo. Hoje as minhas filhas são consagradas a ela, né? A Sara Maria e a Sofia Maria. E eu quero me transformar cada dia mais para que, ao meu exemplo, porque sempre é o exemplo da mãe, do pai, que os filhos vão se decidindo para uma vida de conversão, elas possam também se espelhar em Nossa Senhora. Tudo passa pela mãe. E a família hoje sendo muito atacada, a primeira que a gente percebe a cair geralmente é a mãe, é a mulher do lar e ela derruba todo mundo, ela leva todo mundo. Porque a mulher tem essa essência, né? Se ela tá mal, a casa fica mal. Se ela tá sorrindo, né, todo mundo vai sorrir. E isso é de fato uma dinâmica da igreja doméstica. Deus quis que fosse assim. A mulher tem essa sensibilidade. Então, se ela levanta de manhã e fala, não, hoje eu vou resgatar minha igreja doméstica, ela consegue colocar toda a sua casa em oração. Se ela levanta e fala, eu não quero mais saber de nada, eu desisto e tudo, ela vai levar toda a sua casa, né, pro brejo, vamos dizer assim. Então, a mulher tem realmente essa sensibilidade. Começa por ela viver a igreja doméstica segundo a vontade do Senhor, não é, Camila? Não tem essa facilidade, a mulher não tem essa sensibilidade? Ou eu estou falando besteira? Não, tem total razão, né? Toda a mulher de casa, né? Ela tem essa flexibilidade, ela tem essa resiliência, esse potencial do quê? De envergar mesmo e não quebrar. Então a mulher enverga, 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 enverga e de repente não quebra, né? Por quê? Porque ela tem essa resiliência, essa flexibilidade mesmo. Então, para o marido, ela tem essa flexibilidade, vai conversando, 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 vai se encaixando com o marido. Depois, com os filhos também, ela faz esse encaixe todo e a mulher vai tendo essa sabedoria. O que nós precisamos ter cuidado muito grande, que está nos tirando essas resiliências, é as ideologias que eu falo, né? Então, a ideologia do feminismo, ela quer tornar as mulheres muito duras, turronas, e quer tirar de nós toda essa flexibilidade nossa. Então, não, você não pode ser assim. Quem disse que você tem que dar conta disso aí? Não, você não tem que dar conta disso aí. Você tem que ser macho, mulher macho, né? Então, vai tirando toda essa nossa flexibilidade, né? E vai colocando na nossa cabeça que ser flexível é ser bobinha, é ser tonta, é ser, né? E não, é sustentável, né? Tanto que hoje o mercado de trabalho, ele quer funcionários como resilientes. Por que o mercado de trabalho está colocando grande percentual de mulheres? Porque nós temos essa capacidade de resiliência, né? Só que nós somos resilientes para sustentar todas as dores dentro do lar e não só dentro do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, onde eu estava vendo, acabamos a live, o Thales estava assistindo o filme de Dom Bosco. E aí eu acabei a live, fui lá atender cliente e assistindo o filme de Dom Bosco, né? Respondendo clientes, assistindo o filme de Dom Bosco. E lá era Dom Bosco lutando pelos direitos dos trabalhadores para diminuir o horário de trabalho dos trabalhadores. Então lá eles trabalhavam, na época de Dom Bosco, eles trabalhavam 12 horas por dia os trabalhadores. E ele lutou tanto para que os jovens trabalhassem apenas 8 horas por dia. Por quê? Porque ele queria que nas outras 4 horas eles estudassem. Ou eles se dedicassem ao Senhor, ou eles se dedicassem... E o que o mercado de trabalho está fazendo hoje conosco? Voltando a gente para essas 12 horas. Mesmo que a gente assine na carteira ou assine o termo de compromisso que a gente trabalha 8 horas, a gente continua no celular, que o meu celular está aqui, eu estou procurando ele, mas a gente continua trabalhando no celular. A gente continua vivenciando o trabalho. Como que é? A gente sai
trabalho, mas o trabalho não sai da gente. Isso. E acaba levando para casa, né? Empurra isso dentro de casa, em todo mundo. E quando não dá certo, quando você não fez o que, não alcançou aquilo que você almejava, você desconta na mulher, desconta nos filhos, né? Às vezes até perde a cabeça em casa e acaba fazendo uma besteira maior por conta de trabalho, né? Realmente o trabalho tá vindo com a gente, não deixa. Tem aquela historinha da árvore, já ouviu falar, Camila? Chega em casa, você viu uma árvore, você vai lá e coloca a mãozinha na folha e deixa lá. Deixa o trabalho, deixa o estresse. Depois você entra em casa, né? Vai chegar um dia que aquela árvore nem existe mais, que a bichinha vai secar. Mas é preciso que a gente deixe tudo realmente fora É. para viver essa igreja doméstica. Como é que você se senta à mesa, né? E olha nos olhos dos seus familiares se você carrega essa carga, né? E aí é onde que tá muito mesmo dessa sensibilidade da mulher. Quando o esposo chega, né? Que ele vai entrar, essa recepção que a mulher tem, né? Esse afago que ela, essa forma que ela tem de fazer as coisas acontecer. Aqui em casa mesmo, quando meu esposo chega, todo dia é uma festa. Aí fala, Sheila, conversa. Não, todo dia é uma festa. Gente, olha só, eu tenho 5 crianças. Como não sei? Então o pai chegou, o papai chegou! E todo mundo já corre e já vai pro quarto, esconde dele, um debaixo da cama, um debaixo da mesa. E ele às vezes fica tá desorientado sem saber onde procurar, porque tem um na sala, tem um no quarto, tem um na cozinha. Então vira uma festa. A dinâmica já leva ali às vezes 10 minutos, quando, né, agora um dia desse pra trás, ele pegou todo mundo, levou pro banheiro, tomou todo mundo de roupa, né, tomou banho, entrou debaixo do chuveiro, virou aquela festa, molhou a casa. Eu vou ficar estressada porque a casa molhou e tudo? Não, gente, né, entra na festa também, todo mundo brinca. Então a mulher tem essa sensibilidade de fazer essa diferença, né, ela podia brigar e ficar com tudo ruim, mas ela também tem essa questão de ter esse contato mesmo com Nossa Senhora levava as coisas, né? Me lembra daquela passagem onde Jesus se perde, né? E aí eu ouvi de um pregador uma vez que imagina se José e Nossa Senhora tivesse ali pegado seus ânimos, a flor da pele e aquilo virasse uma discussão, né? Foi você que perdeu o Filho de Deus, né? Não, foi você que não viu para onde ele foi. Imagina o que viraria. Nos tempos de hoje, certamente os pais iriam, né, se enlouquecer e se agredir, e porque não tem mais esse discernimento. A família realmente está sendo tão atacada e as mulheres estão distraídas, né? Distraídas realmente com ideologias e não só o feminismo, sabe, Camila? Por meio aí de uma questão distorcida, ideologia de gênero, a televisão. Elas não têm mais uma referência feminina para seguir. E nós precisamos, sim. Aí fala, tem que imitar alguém? Não, tem sim, tem. Se você não tem uma referência nesse tempo, né? Olha realmente para Nossa Senhora o que ela viveu. Ela é inatingível, é claro. Você nunca vai conseguir, mas veja os passos, o silêncio, como ela levava a sua igreja doméstica, a educação que ela foi dando ali para o menino Jesus. E eu acho que a gente tem que pegar essa referência e se fixar e desligar um pouco, desligar a TV, desligar o tablet, computador, porque senão a referência que a gente tem aí fora é o quê? Sei lá, Anitta e Cia, né? Vamos colocar assim. Então, como que você vai pegar isso, gente, para ser espelho? Tá depreciando a feminilidade da mulher realmente e conturbando o que ela tem que ser. E eu acredito muito que o inimigo tá pegando por aí, né, Camila? Ela tá destruindo a família. A família realmente, ela está, como eu vou dizer, em crise, porque o ser humano está em crise. A família está em crise porque a mulher, nesse momento, está tendo uma crise existencial, não é? Exatamente, com certeza. Com certeza a gente começa a conversar com as mulheres, a gente vê as mulheres perdidas em si mesmas. Então ela não sabe, ela vai para casa, ela se sente culpada porque não coloca dinheiro em casa. Ela é que não ajuda o marido financeiramente. Ela se cobra por ajudar financeiramente o marido. Aí ela vai para fora, ela se cobra porque não tá com as crianças. Aí tudo ela se cobra. É uma culpa gigantesca que a mulher coloca dentro de si, né? Um peso muito pesado que não somos nós que temos que carregar esse peso. Jesus já carregou por nós todos esses pesos que os nossos pais acham que a gente tem que ficar, que a gente tem que ir para o mercado de trabalho, tem que dar uma condição melhor para os nossos filhos. Quem disse? Quem disse que essa é a regra? Né? Quem colocou essa regra?
Quem impôs essa regra? A gente não pode ter uma vida mais simples, mas também uma vida mais tranquila, uma vida mais simples, sabe? E contornando as coisas com o marido, com a mulher. E algo que eu vejo é o seguinte: primeiramente, nós mulheres, quando essa capacidade, né, de ter essa flexibilidade, ter esse autodomínio, autocontrole, começar a trabalhar em nós as pequenas coisas para esse autodomínio, esse autocontrole. Não cobre do seu marido autodomínio e autocontrole se você ainda não tem. Sim. Então, eu cobro do meu marido, meu marido não senta à mesa. Sabe por que seu marido não senta à mesa? Porque talvez você ainda não dá valor necessário à mesa. Então, faz uma mesa bem linda mesmo. Arruma, vai, toma um banho, se arruma, põe as crianças para se arrumar, põe todo mundo bonito. Eu duvido que ele vai sair da mesa e vai assistir um jogo de futebol. É verdade. Faz daquilo um evento na sua casa. Olha, hoje nós vamos fazer uma surpresa pro papai. E se ele fizer isso, mesmo assim ele for pra televisão, porque pode acontecer, se mesmo assim ele for pra televisão, ficar lá na televisão, acabou tudo, conversou, você não vai empurrar, virar um bicão, não. Igual a menina mimada, mimizenta, chatonilda, com um bicão assim e ficar emburrada com seu marido. Tá bom, você ficou chateada? Deixa as crianças dormirem, deixa tudo passar, deixa tudo acalmar. Aí você vai sentar com ele e conversar. Ou de gente grande para gente grande. De adulto para adulto. E você vai falar para ele, meu amor, eu agradeço muito pelo seu esforço para casa. Eu agradeço muito porque você é um homem muito dedicado. Eu agradeço muito porque você ama a sua família, porque você veste a camisa, então você vai enaltecer o seu marido. Você vai elogiar. O que é a gratidão? É colocar as coisas certas no lugar. É a ordem. Colocar a virtude da ordem. Então, ser grata é reconhecer o que ele faz para sua casa. Reconheça. Né? Então, primeiramente, reconheça o que ele faz, o potencial dele. E agora, meu amor, sabe o que eu acho que falta para a gente ser uma família doméstica, uma igreja doméstica de verdade? Você dá um valor a mais para os seus filhos. Você ter um olhar diferenciado para os seus filhos. Que tal a gente começar na mesa? Amanhã eu posso preparar um jantar de novo? Você faz diferente? Ou por quê? Entender o porquê que ele não deu moral. Ah, é porque é quarta-feira é dia de jogo. Então faz na quinta, minha amada irmã. Faz no dia que para ele pode começar a criar gosto por aquilo ali. Faz ele criar gosto. Faz ele criar hábito. Mulher, nós precisamos usar inteligência. Agora, esses dias mesmo, na palavra de Deus, né, na liturgia, falava o quê? Que os filhos das trevas, às vezes, são mais astutos, mais inteligentes que os filhos da luz. Parou aqui, Senhor. Eu não aceito. Eu falei para o Senhor assim, Senhor, se é da tua vontade, eu sou aquilo que tu queres que eu seja. Mas eu clamo pela virtude da sabedoria. Eu clamo pela tua virtude, Jesus. Conceda-me a graça da virtude da sabedoria. Então, se o Senhor nos deu a capacidade da virtude, corre atrás, mulher. Saia dessa vida sua de merda. Dessa vida de pobrezinha, de coitadinha, de mimizenta, de chatonilda. Não, chega. Tchau. Vitimismo não pode ter vez, na mulher cristã não pode ter vez. Quando a gente está ali de vítima, né, o inimigo está montado em cima. Então, a gente não tem nem direito, né? Jesus já colocou ali a marca da vitória. Então, nós todas somos marcadas, né, para vencer. Somos águias, né? Então a gente tem que fazer sim por onde e pegar tudo que o Senhor nos confiou e fazer grande maravilha. Não é à toa que a palavra vai dizer, né, Camila? Nós que edificamos a nossa casa. É nós mesmos que temos que fazer essa condução. E aí tem muitas que falam para mim, né? Ah, Sheila, meu esposo não conversa, não é bom de conversar e tal. E tudo vira uma guerra, né? Então, mulher, nas atitudes, né? Quer que o seu marido te ame? Se ame primeiro,
né? Quer que a sua família seja um ninho de amor, então instale o amor ali. Aqui na minha casa, quando não era, né? A gente passou por esse período também onde a gente comia de frente com a televisão. E aí eu falava, tentava e nada dava certo. E às vezes eu também sou sanguínea, não quero usar isso como muleta, mas eu não tinha constância, né? Eu não tinha essa maturidade. Então eu tentava, colocava um dia ou outro, tal, falhava e acabava desistindo. Até que um dia eu percebi, não vai ser falando, não vai ser brigando, não vai ser de bicão, não vai ser no vitimismo, né? Vai ser nas atitudes todos os dias. Então a primeira coisa que eu tive que fazer, levantar primeiro com a minha família. Isso foi muito difícil para mim, mas foi necessário. Então foi um exercício. Eu comecei a levantar todo dia primeiro com a minha família, tinha o meu momento de oração e ele já tinha força para ir montar a minha mesinha. Detalhe, tire as suas louças desse baú. Tire as suas taças, suas, né, não sei, o que você tiver aí para usar, tire do armário hoje, não vai pro caixão junto com você, né? O que se fecha é caixão, você tem que se abrir. Abre os armários, abre o amor, abre o coração e monta. E eu comecei a montar. Hoje as minhas louças são todas lascadas, Camila. As minhas xícaras, sabe, os pires, tudo lascado. Mas toda lasquinha tem uma história de amor. Tem uma risada das crianças, né? Tem um diálogo com o pai, com a família. E são todos pequenos. Quando tiverem adolescentes, a gente vai conseguir detectar muita coisa. Eu tenho esperança que vamos evitar muita coisa. Então, tire tudo do armário, coloque na mesa, acorde primeiro com a sua família. Ó, a vida tá andando, o inimigo tá se lançando e a igreja doméstica precisa se restabelecer. Desliga a televisão, né? E vai devagarzinho, né? O que eu tava querendo dizer é não brigar, não conversar, não ficar nem impondo. Hoje você montou a mesa do café, se ninguém sentar, senta só, né? Eu duvido que alguém não vai observar, a mãe tá na mesa, né? E vai vir, tem as xícaras ali que você colocou para os outros, as cadeiras, o lugar tá ali, o convite está ali. Não veio, amanhã vai vir um outro, né? Aí você, depois não, vai vir. Quando você menos esperar, tá a sua família inteira na mesa, isso virou um hábito e é imperdoável não sentar mais ali para poder as refeições. Então, nem sempre vai ser ali, né? É ótima a ideia do diálogo, mas se você está percebendo que não está tendo como, né, já está ferido, está machucado essa questão, essa área aí no seu casamento, na sua casa, então, ó, não fale, virgem do silêncio, não é assim? Então você vai se aquietando, vai só agindo e esse homem vai virar um santo, né? Amém. Amém. Em nome de Jesus, a gente precisa profetizar isso. Né? Em nome de Jesus. Né? Tem o nosso diretor espiritual, Sheila, ele fala o seguinte, que toda vez que a gente fala mal do nosso marido, a gente mata ele 50% dentro de nós. Então, se a gente está falando mal para nós mesmos ali na cabeça, mas esse marido vai fazer isso comigo? Esse homem, mas esse homem tá fazendo isso de novo comigo. Você tá só matando ele dentro de você. Quem que tá perdendo? É você que tá perdendo. Então, libera perdão e vá conversar. É difícil conversa? É. Por quê? Porque pode gerar bico, pode gerar trauma. Assim, a gente pensa assim, nossa, vai virar, fica até quando remoendo isso na cabeça dele, tudo, né? Mas, gente, é o bico. O bico pode ser por um dia. Depois, no outro dia, vocês conversam. Ó, desculpa, talvez eu não falei da melhor forma. Mas aquilo é verdade. É como eu me sinto. E eu gostaria que você entendesse. Agora, se você não entende, não vamos ficar de bico um com o outro, não. Isso é muito ruim. Pronto, vamos embora. Que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento, né? No começo isso é maturidade. Nada mais é que maturidade. Chega um momento que você tem que amadurecer. Esquece-se. O problema, sabe o que é, Camila? É que as pessoas passou ali pela infância, inclusive as mulheres, né? Elas passaram ali pela infância, doidas para chegar à adolescência. E quando chegou, não quer mais sair dela, né? Você se casou, você tem filhos, tem uma casa, tem louça para lavar, e tá adolescentezinha, né? Quer ficar em celular, quer ser a vítima, tudo é culpa do mundo, né? Nada fui eu e você vai. Então é preciso você rasgar essa máscara e se olhar nos olhos. Faça um exercício de se reconhecer. Pega suas mazelas, todos nós somos humanos, né? Então pega suas mazelas, suas imundícies e ó, derrama para quem pode curar, né? Derrama aos pés da cruz e se assuma quem você é de fato e faça diferente, né? Vai em resgate de você mesmo, da sua casa. Gente, está querendo dizer que só a mulher, Sheila, tem que fazer tudo?
Não, nós não estamos dizendo que só a mulher tem que fazer tudo, mas ela tem essa sensibilidade dada por Deus, ela tem esse jogo de cintura que foi Deus que quis dar a ela. Então, por que não usar? Você não usa para fazer besteira, né? Você não usa para poder dar o golpe na amiga no trabalho, ou às vezes até para poder ficar falando mal do marido em rede social. Ou então você fala, eu não tenho tempo, né? Se você está aqui escrevendo pra gente que não tem tempo, então você tem tempo, né? Tem tempo de fazer alguma coisa. Então, vamos fazer realmente diferente e perceber que a igreja doméstica é a chave, né, para poder a gente alcançar mesmo santidade, alcançar um céu e melhorar a nossa família, diminuir tanto. Se as pessoas soubessem o que de fato é a igreja doméstica e cuidasse dela, quantos divórcios, né, Camila? Quantas mulheres que a gente vê chegar nos nossos perfis desesperada, não sabe o que fazer, não sabe como resgatar. Quantas mulheres doloridas, sangrando porque os filhos estão na droga ou porque foi assassinado, porque estava ali no mundo, né? Quantas mulheres que estão deixando a sua casa, deixa os filhos, abandona os filhos, que são nossos preciosos, com o pai, e vai o quê? Para vagabundagem, gente. Desculpa a palavra, mas vai. Né? Quantas mulheres a gente vê aí no perfil falando, eu não quero saber, Sheila e tal. Eu já tive mulheres que falaram, eu vou deixar de te seguir, porque você fala muito, mas não fala da mulher solteira e tudo. Aí você vai pesquisar, ela não é bem solteira, sabe? Ela abandonou sua casa, seu casamento e acha que a vida é de oba-oba. Gente, nós estamos aqui, não é para brincadeira, né? É para construir mesmo uma eternidade que vai vir depois. E olha essa palavra, eternidade. Então, os prazeres aqui são passageiros. E depois a eternidade é eterna, né, Camila? Se a gente olhasse muito mais para o alto, as coisas aqui embaixo seriam mais supérfluas, né? Seriam vistas mais descartáveis, não é assim? Ah, com certeza. A gente daria outro valor para tudo, né, Sheila? Um olhar, uma maturidade, uma motivação. Né? A gente traria aquela motivação transcendental mesmo, que é o quê? É o sacramento de cura, é o matrimônio ali para curar um ao outro, para salvar um ao outro. As famílias tecendo território santo para salvar não somente a nossa família, mas todos aqueles que vêm beber dela. Né? Todos os amigos que vêm se reunir conosco, eles precisam presenciar ali um templo vivo do Espírito Santo. É verdade. E aí Então, eles levam até embora um pouquinho. Eles levam um pouquinho embora disso. E os amigos também é um ponto-chave. Você foi falando e eu pensei que a gente não pode deixar de dizer. Se você decidiu pela sua igreja doméstica de viver segundo a vontade de Deus, então selecione também, né? Selecione com quem você anda, selecione quem são os seus amigos, né? Quem serão os padrinhos dos filhos. Cuidado com, é por consideração. Não, gente, isso é muito sério. Então, escolha de fato o que você sabe que vai também contribuir com esse céu, a esse caminho de céu, né? Faz essa diferença. E também a sua casa, né? Olhe para a sua casa essa noite, não vá dormir sem analisar a sua casa. Observe, né? Se você tem realmente um lugarzinho para o altar, faça. Se você tem imagem ou algo que te remete ao mundo, destralha, joga fora, né? Não vai levar nada com você disso, né? Isso não vai somar em nada para você. Se desapegue, né, Camila? É preciso fazer essa limpeza na casa, porque pelos olhos, né, você acolhe o coração, né? Vai para realmente para sua verdade, vai ditando quem você é, o que você olha, o que você sente, os seus sentidos têm que ser entregue também para a cruz, para as coisas de Deus, não é, Camila? Ah, com certeza. Tudo precisa refletir a graça de Deus. E quando você falava, né, de amizade, nós temos que tomar muito cuidado, porque não é só amizade, né? Tem a questão de família também, né? De dentro da família. Às vezes nossos sogros, às Familiar. vezes nossos pais, às vezes nossos cunhados, às vezes nossos irmãos, né? O que que acontece? As nossas famílias não entendem o propósito de Deus para a nossa família. E nós precisamos parar que o nosso... Tem o... Acho que é o Scupoli que fala no combate espiritual do respeito humano. Sim. E é um respeito humano, não é esse respeito assim de eu respeitar seu espaço, Sheila, de respeitar o meu espaço. Não. É aquele negócio que eu falo assim, você vem me dar uma sugestão e você vem me dar um conselho. Eu nem te pedi um conselho, de repente você tá me aconselhando. Ah, Camila, manda o pé na bunda do Thales mesmo. No larga... E aí eu aceito você falar isso comigo.
Eu aceito, não, deixa ela falar, não tem problema não, pode deixar ela falar. E eu não falo assim, você tá percebendo, Sheila, que conselho que você tá me dando? Então, o respeito humano é o quê? É pontuar, de acordo com a moral católica, o que é certo e o que é errado. Eu preciso aprender a pontuar as coisas e não ficar de mimimi de respeito humano com as pessoas. De não me posicionar. Eu preciso me posicionar segurando a minha fé, sabendo que o meu fim último é o céu. Né? Tá. Por quê? Porque senão eu deixo de educar os meus filhos de acordo com o que eu acredito que é certo para o céu, para educar os meus filhos, para agradar o meu pai, para agradar o meu sogro, para agradar os amigos, a volta, para agradar todo mundo. E olha só, você nunca vai agradar ninguém. Porque a metodologia que seu irmão usa não agrada você. A metodologia que as outras pessoas usam agrada você? Não agrada. A gente nunca vai agradar ninguém na questão, no quesito educação de filhos. Pegue a sua educação, você e seu marido, juntos, e decidam pela educação dos seus filhos e sigam. Errando ou acertando, a graça de Deus vai ser suficiente, vai ser maior. É verdade, Camila. Eu tô assim, super feliz que o Instagram deixou. A gente passou de 1 hora. Que bom, a live fica salva para quem quiser aproveitar depois e passa muito rápido. A conversa com você foi muito agradável. Espero que a gente tenha outras. Eu fico super feliz, meu coração fica inflamado em alegria mesmo. A casa é sua, volte sempre que você quiser. Parabéns pelo seu projeto, pelo seu apostolado, pela forma que você está lidando e levando tantas mulheres mesmo ao exemplo de Maria. Sempre que eu posso, eu estou lá acompanhando os stories, as aulas que você vai soltando, eu também vou ali pegando, é lavando uma louça, escutando, é lavando uma roupa, escutando. Então, assim, gratidão por tanta doação, parabéns mesmo, e que Jesus olhe sempre com bons olhos e também que a providência desça sobre a sua casa, né, em todos os quesitos, tá bom? Obrigada a todos que estiveram aqui, que acompanharam a nossa live. Eu não consegui ler tudo aí, mas vocês participaram assim de forma sensacional, gostei muito, muito obrigada mesmo. Sejam bem-vindos todos que eu vi aí que foram entrando no perfil e que foram também seguindo a página. Eu estou aqui também para dar o meu melhor e eu espero que o Senhor possa, através de nós, também fazer a divina vontade dele. Obrigada de coração, Camila. Printem, gente, e compartilhem lá no Stories para a gente levar essa live para mais mulheres, né, que estão vendo aí sua casa desvaindo, né, indo por água abaixo. Amém? Amém. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada, mulheres de Deus aí que estão na nova turma Desperte Maria em Você. A turma fechou hoje, bendito seja Deus. Obrigada por cada uma de vocês, o carinho de vocês. Sheila, obrigada pelo seu carinho. E muito prazer conhecê-la, viu, minha irmã? Louvado seja Amém. Deus. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.